Sejam bem-vindos, boa noite a todos, graça e paz. Nós estamos tendo hoje pessoas nos assistindo lá dos Estados Unidos, você acredita nisso? A gente falou esses dias atrás que Deus ia nos levar para fora do país através de algumas coisas que está sendo realizada no marketing. E eu digo o seguinte, tem gente que já falou para mim hoje, que horas começam, que eu quero assistir, eu quero estar participando disso. São pessoas que estão lá, que ainda não se encaixaram em uma igreja, ou não conseguiram localizar uma igreja, e estão se alimentando dessa forma. Como Deus é tremendo, não é verdade? Como Deus trabalha, como Deus faz. Eu sei que num futuro muito próximo nós vamos estar indo lá, né? Realmente colhendo testemunhos e estabelecendo o reino de Deus naquele lugar também. Você crê nisso? Amém? Você pode vir junto se você quiser. Tem Jerusalém também chegando, gente. Podemos ir para Jerusalém logo. Amém? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou precisar da ajuda aqui, pastor Maicon. Libera para mim esses dois. Coloca esse púlpito aqui assim, mais ou menos. Porque eu não quero trabalhar o telão. Nós vamos fazer uma coisa diferente hoje, tá bom, queridos? Aí, tá bom, tá ótimo, tá excelente. Amém? Queridos, nós vamos compartilhar uma palavra. Tá no ponto aí, Douglas? Novo, sim? Quase? Como nós vamos falar sobre projeto de vida, nós vamos trabalhar um pouco a construção disso. Então nós vamos sair um pouco do ritmo de pregação e vamos entrar na estrutura, né? Vamos estruturar o que nós vamos conquistar. Porque assim, fazer um projeto de vida é uma das coisas que, para nós, quando nós entendemos esse ambiente espiritual, nós precisamos compreender aquilo que nós vamos realizar em Deus, a palavra que nós vamos conquistar, a palavra que nós vamos estabelecer, as coisas que nós vamos marcar ou demarcar neste ano. Então você precisa entender assim que algo que é bem feito, algo que está atrelado ao propósito central de Deus, vai nos levar à realização daquilo que nós estamos apresentando ao Senhor. Existem algumas coisas que são muito, muito preciosas para que a gente realmente estabeleça isso. Amém, querido? Se assente enquanto isso. Eu acho que você vai conseguir, Douglas. Esse Douglas é top das galáxias. Gente, o texto está ali, ó. Isaías 44, 33. Pastor Marco. Isaías 44, 33. Glória a Jesus. Alguém pode me informar quando foi o último ano que foi feito um projeto de vida aqui? Alguém tem lembrança disso? O ano? Faz tempo, hein? Nunca foi feito? Então vocês estão aqui? Então quem está comigo, lembra o ano que foi feito? 19 eu estava aqui. Só não no começo, eu cheguei no final. Então 2020 não foi feito. Ok. Pulamos um ano e entramos para 2021. Legal. Então nós vamos. Pode ler para mim, pastor? Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Glória a Deus. Amém. Queridos, o que precisamos para fazer de fato um projeto que atraia o favor de Deus na nossa vida? Não é simplesmente escrever numa folha, não é simplesmente colocar diante de Deus, mas nós precisamos atrelar aquilo que sonhamos, aquilo que desejamos conquistar ao propósito principal, ao projeto principal. Quando Deus entende que nós estamos fazendo algo, está entrelaçado com o propósito dele, através das nossas vidas, nós temos grandes oportunidades e chances de realizar aquilo que estamos colocando na presença dele. Assim, para você ter noção, algumas pessoas, nós fizemos um projeto de vida há alguns anos atrás, e um irmão, ele colocou no projeto de vida dele: eu quero um helicóptero. Falei, cara, que cara ousado. Mas aí eu pensei comigo, ele não tem um local para guardar esse helicóptero. Ele não tem nem condições hoje de colocar o combustível nesse helicóptero. Mas na sequência ele colocou um outro item: eu quero um iate. Eu pensei comigo,
vai custar caro esse projeto de vida. E foi indo, ele foi contando o projeto de vida. Quando que ele revelou isso para nós? Quando chegou quase no final do ano, e ele passou a ter a maturidade, a compreensão daquilo que ele havia colocado na presença de Deus. E ele disse: pastor, nunca que eu iria realizar isso agora. Não que Deus não queira me dar um helicóptero, um iate ou qualquer outra coisa grande como essas, mas na verdade tudo que eu estabeleci eu fiz exatamente num ambiente que não estava atrelado ao propósito principal de Deus na minha vida. Quando eu entendi isso, eu tive que repensar sobre o projeto de vida, eu tive que reconstruir as minhas ideias para que de fato o Senhor começasse a me abençoar. Ele começou a entender, para chegar aonde de fato ele precisava, ele tinha que estar ligando o seu projeto ao projeto principal. Então eu quero falar algumas coisas para vocês nessa noite. Está conseguindo ver aqui, querido? Amém ou amém? Olha, se você tiver a sua Bíblia fácil, 2 Pedro 3,9. O meu celular está ali e o meu tablet está com a palavra principal aqui. E eu marquei uma referência de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aí, você vai me ajudar. E nós vamos construindo isso. O arrependimento nos traz a realidade de como estávamos. E não adiantaria planejar se esse reconhecimento do que está errado na minha vida não tivesse um posicionamento de mudança. Então veja uma coisa aqui, nos traz a realidade de como estávamos. Arrependimento. E uma das coisas que Deus ele precisa trabalhar dentro de nós é exatamente a compreensão por que nós não estamos conquistando, por que nós não estamos alcançando. Você vai ver no decorrer dessa palavra que existem algumas informações que Deus é soberano, que todas as coisas estão no propósito de Deus. Deus já estabeleceu todas as coisas. Vamos descobrir que algumas coisas não acontecem na nossa vida, mesmo Deus tendo planejado coisas poderosas, porque nós precisamos alinhar o nosso coração, o nosso espírito. E uma das coisas que nós como igreja precisamos ter é arrependimento. Quem achou aí a palavra de 2 Pedro 3,9? Lê para nós. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas quer que todos cheguem ao seu arrependimento. O arrependimento. Veja que toda promessa de Deus, Deus quer cumprir. E Ele não vai tardar em fazer isso. Mas Deus espera do coração de cada um de nós que haja arrependimento. Arrependimento do que, pastor? O arrependimento que nos traz a realidade de como nós estávamos. Eu quero alcançar algo de Deus. Esse ano é o ano que eu quero vencer. Esse é o ano que o avivamento do Senhor vai avivar a minha vida. Vai mudar o meu ministério, vai mudar os meus pensamentos, vai mudar o rumo das coisas, vai mudar, sabe, o meu nível de conquista, o meu poder aquisitivo. Esse ano vai mudar. E sabe o que acontece para muitas pessoas? Chega em dezembro e não mudou nada. Por que não houve mudança? Porque não houve um arrependimento que muitas vezes nos mostra aonde nós estamos. E não adianta planejar sem esse reconhecimento de onde nós estamos, o que estava errado na nossa vida. Sabe, esse alinhamento vai fazer com que a nossa mente trabalhe com Deus. Trabalhe, sabe, alinhado ao querer de Deus. Sabe o que muitas vezes acontece? Nós deixamos Deus de lado e tentamos realizar as coisas pela nossa própria força. E o resultado disso é que nós não alcançamos. O resultado disso é que muitas vezes nós não conseguimos chegar aonde temos que chegar. Por quê? Porque nós tomamos aquilo que colocamos nas mãos do Senhor, trouxemos para o nosso ambiente e começamos a fazer todos os tipos de coisas para chegar aonde nós desejávamos chegar. E esse é o grande problema. Sabe, a Bíblia fala que quando nós nos esforçamos, Deus nos abençoa, Deus nos capacita, Deus nos empodera. Mas nós precisamos entender o seguinte: nada se realiza fora de Deus. Para o cristão, todas as coisas estão no Senhor. Nós dependemos exclusivamente de Deus. Um projeto começa quando eu entendo o seguinte: eu não vou realizar nada se Deus não estiver comigo. Se o Senhor não for a minha força, se o Senhor não me der sabedoria, se o Senhor não abrir as portas, não adianta eu bater. Sabe, a palavra do Senhor fala sobre arrependimento.
E esse arrependimento é uma das coisas que precisa caminhar conosco. Nós precisamos estar arrependidos de coisas que muitas vezes fizemos ou deixamos de fazer. Sabe, quando nós queremos alcançar algumas coisas, irmãos, às vezes nós mentimos. Sabe, as pessoas às vezes, para ter um determinado bem, e eles precisam construir isso, eles precisam chegar diante de um homem e dizer: olha, coloca aí no papel isso, se você colocar aquilo não vai dar certo, não vai aprovar. Então ele começa a construir um legado em cima de uma mentira. Não é Deus que está com ele, é a força do braço dele. Quando ele tem que omitir, quando ele tem que esconder, quando ele tem que simplesmente burlar um cadastro para que a sua ficha, para que aquilo que ele está tentando ter, a sua prosperidade ou a sua forma de expressar a sua prosperidade, ele então começa a fazer aquilo que todo homem carnal faz: burlar o sistema. Mas quando nós cremos em Deus, nós entendemos o seguinte: nós precisamos viver o arrependimento. Sabe por quê, queridos? Porque aquilo que Deus nos dá permanece, mas aquilo que nós tentamos pela força, o vento vai e o vento tira da gente. Quantas vezes nós tentamos ajudar a Deus? Quantas vezes nós tentamos simplesmente dizer para Deus que nós sabemos como chegar aonde nós temos que chegar? Isso não é um projeto de vida. O projeto de vida muda a nossa vida. O projeto de vida que nós estabelecemos em Deus muda a nossa trajetória, muda nosso jeito de andar, muda nosso jeito de pensar, muda nossa estrutura. Atrelado às realizações, o Senhor começa a dar recursos, sabedoria para administrar os recursos. Sabe, às vezes nós queremos mudar a nossa história por fora. Deus pode fazer? Claro que Ele pode fazer. Mas o segredo de mudar algo por fora está em ser mudado por dentro. Quando nós entendemos essa palavra arrependimento, nós vamos compreender algo completamente novo na nossa construção. Por que eu estou te falando isso? Porque aquilo que nós atrelarmos e consagrarmos aqui no dia 28, nós temos uma palavra de retorno de Deus. E Deus não brinca em serviço. Deus vai passar por cima do diabo, do inferno inteiro, com a força que for, para que aquilo chegue a acontecer na minha história e na sua história. Sabe, nós vamos viver coisas grandiosas esse ano. E não estou dizendo para você limitar o que você vai pedir, mas estou dizendo, primeiro comece, sabe, da forma correta. Comece a atrelar as coisas espiritualmente. O que é mais importante na sua vida, uma casa ou um relacionamento íntimo com Deus? O que é mais expressivo, um emprego que vai te pagar um ótimo salário, ou você ter a mão de Jeová Jireh, o Deus provedor, prosperando e provendo na sua vida? O que é mais precioso, queridos? Alguém simplesmente por política, apadrinhamento, abrir uma porta para você, ou o próprio Deus dizer: a porta que eu abro, homem nenhum vai fechar? Percebe que nós podemos chegar exatamente aos mesmos lugares, com uma diferença: aquilo que Deus fizer na nossa vida não será passageiro, será permanente na nossa história. Então, construir algo, estabelecer algo, é mudar a nossa trajetória. Amém? Vamos lá? Outra coisa muito importante, o reconhecimento, né? Quando eu estou entendendo isso, vai gerar na minha vida uma dependência. Eu gostaria da gente ler aqui esses salmos, que é os salmos que a gente está trabalhando. Salmos 121, versículo 1 e 2. Salmo 121, versículo 1 e 2. Pode ler. Quem achou já manda bala. Eleva os olhos. Vai lá. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Uma pergunta é feita e uma resposta é dada. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Onde poderá vir o meu livramento, o meu socorro? E aí então o próprio salmista responde: o meu socorro vem do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Sabe o que ele está dizendo nas entrelinhas? Ele está dizendo: eu dependo exclusivamente de Deus. O homem pode falhar comigo, mas Deus não vai falhar comigo. Deus, Ele vai lutar por mim. Sabe, as coisas podem estar complicadas, mas eu sei que quando eu levanto a minha cabeça, eu vou olhar além dos montes e eu vou entender uma coisa: o meu Deus está vindo em meu socorro. Eu dependo dele. O que diz no outro texto de Provérbios 10, 22? A bênção do Senhor enriquece e Ele não acrescenta dores.
A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe, muitas pessoas estão conquistando as coisas debaixo de um preço altíssimo. Estão sacrificando a sua vida, a sua família, estão sacrificando sua saúde, estão sacrificando o seu lazer, estão sacrificando o seu ministério, o seu chamado, o seu relacionamento, o seu cultuar a Deus em prol de uma prosperidade, em prol de uma vitória, em prol de algo que eles precisam romper. E deixa eu te falar, quando nós entendemos, sabe, nós reconhecemos que nós dependemos de Deus. Essa dependência de Deus nos faz saber que toda a realização, toda ela, por menor ou maior que seja, vem de Deus, vem do Senhor. Então, quando você começa a construir um projeto de vida, você precisa perceber que você vai necessitar de muitas coisas. Você vai precisar realmente de recursos, vai precisar de pessoas certas, na hora certa, no lugar certo, para que as portas se abram. Você vai precisar realmente entender o tempo, discernir o tempo. Em que tempo isso vai acontecer? Agora é a hora de eu entrar e tomar aquilo que o Senhor me deu, ou é tempo de eu esperar ainda? Sabe, quando nós dependemos de Deus, nós não vamos atropelar as coisas. Nosso trabalho não vai ser vão, não vai ser sofrido. Nosso crescimento não vai ser a custo de sangue. Sabe quando você corre demais, às vezes você faz um exercício, você sente aquele gosto de sangue na boca? Você percebe que você está ali morrendo já. Já aconteceu quando você saiu correr fora de forma e você quis acompanhar a galera, daqui a pouco você sentiu aquele gostinho de ferrugem na boca? É, meu amigo, você está botando sangue já. E o que acontece quando nós queremos alcançar as coisas? Nós queremos muitas vezes romper, esquecendo que nós precisamos ser dependentes de Deus. Dependa de Deus, amém? O perdão. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Vamos lá. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Eu pedi para você trazer um caderno. Coloquei no grupo, né? Quem vê o grupo viu a história, né? É para isso ter um grupo, né? Principalmente quando é da igreja. Alguma notícia importante está sendo colocada lá. Quem não está, vai estar. Mas quem está e não viu, está aí, né? Não viu porque não vê. Mas tem grupo para isso, né? A gente vai orientando, a gente traz um caderno, traz uma caneta, anota. Vai ser diferente o culto hoje. Nós estamos trazendo uma palavra para, sabe, organizar as coisas. Que diz 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que palavra tremenda, hein? Que palavra poderosa, gente. Está dando isso, está baseado no perdão. O perdão tira o fardo que eu e você carregamos, e o que impede, né, o impedia de nós avançarmos na vida. Você sabia que caminhar com o coração sem perdoar nos limita nos alcances e nas dimensões do reino? É uma coisa interessante. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente vem ofertar e a gente vem pedindo: Senhor, me prospera, me abençoa, muda a minha história financeira. Beleza, Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte: se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, não é você que tem alguma coisa contra alguém, mas você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta ali de lado, vai até essa pessoa, se conserta com ela, depois volta e consagre a sua oferta. Porque se você fizer isso de forma contrária, aquilo que você está colocando no solo não vai gerar a resposta que você precisa na sua vida financeira. Por quê? Porque nós soubemos que alguém tem alguma coisa contra nós, alguém está queimado com a gente, alguém está ofendido com a gente. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que nós temos que ser aqueles a dar o primeiro passo. Se nós começarmos qualquer empreendimento no reino, sabe, presos, aprisionados por ausência de perdão no nosso coração, nós vamos trabalhar para realizar algo, e o inimigo vai ter um ponto para ele trabalhar. Ele sabe o coração que não perdoa. Eu estou te dizendo isso, amados, porque eu quero que você chegue no término desse ano entendendo o seguinte: nada na sua vida impediu desse projeto acontecer. Nada ficou ali, sabe, esquecido. Deus, Ele te orientou, te deu sabedoria. Então perdoar
é uma das coisas muito preciosas. Perdão, querido, sabe, não é simplesmente, sabe, eu estou sentindo de perdoar. Não, você precisa perdoar. O perdão é coisa como se fosse algo obrigatório na vida do cristão. Sabe, nós precisamos nos liberar através do perdão. Perdão entre casal, o perdão entre irmãos, o perdão com pessoas que, de alguma forma, você sabe que você está preso àquilo. Por que eu te falo isso? Porque o perdão é libertador. E aqui está, tira o fardo, o perdão, ele tira o fardo, é uma promessa que o Senhor, Ele perdoará e Ele sarará. Ele vai trazer cura na nossa vida, na terra que nós estamos, e haverá prosperidade. Não siga num projeto ousado. Isso eu digo para os líderes, sobe no altar e ministrar com o coração aprisionado na ausência de perdão. Como é que Deus pode fazer alguma coisa? Sabe como é que eu posso prosperar se eu estou preso e aprisionando alguém? Mas quando eu decido perdoar, eu sou livre no Senhor. Há uma promessa que o Senhor vai me fazer prosperar. Há uma promessa que o Senhor vai sarar a terra onde eu estou. Sabe, isso muda todas as coisas. Porque aquilo que era um trunfo na mão do diabo, ele perde, ele não pode mais. Porque nós somos livres, somos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Vamos lá? Crer. Né? Aqui tem dois textos. Gênesis 15:6 fala que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Ele acreditou que o Senhor iria cumprir a sua palavra. E isso foi liberado para ele, o pai da fé. Né? Tanto para nós, cristãos, quanto para os judeus. Né? Nós vemos ele sendo, o exercício diz que ele crendo, isso foi imputado, isso foi concedido, isso foi marcado na sua vida. Deus cumpriu a sua palavra porque encontrou no coração desse homem fé. Encontrou no coração desse homem o crer. Quando nós estamos crendo, lembra que eu preguei dias atrás? Um coração esperançoso, alguém, sabe, que se coloca com um coração cheio de expectativa. Quando eu creio, quando eu acredito, ninguém vai dizer o contrário. Se Deus está colocando isso fortemente no meu coração, já deu certo. Não vai dar certo, já deu certo, eu creio. Eu creio, queridos, que nada pode parar um verdadeiro adorador, nada pode parar aquele que se coloca na presença de Deus. Quando nós cremos, quando nós estamos, sabe, vivendo nesse ambiente, somos colocados num nível acima do que muitas pessoas estão vivendo. Nós não vamos realizar porque nós temos recursos de sobra. Nós vamos realizar porque nós cremos que o nosso Deus, Ele vai prover todas as coisas e vai dar certo. Ele vai fazer com que todas as portas se abram na nossa vida, amém? Olha, especial na vida, passo a enxergar pela fé, agir pela fé e alcançar pela fé. Isso é uma das coisas que você vai precisar muito durante esse ano. Porque sabe que algumas pessoas estão dizendo que esse ano vai ser um ano extremamente complicado e difícil, por conta do que nós estamos vivendo. Sabe, ali estão os homens especialistas nas finanças. Os economistas estão dizendo que esse vai ser um ano muito complicado. O mercado, o comércio e outras áreas vai ser muito difícil. Eu estou dizendo que isso é a realidade que eles estão dizendo. E é nesse cenário que Deus vai operar coisas poderosas. É nesse cenário, querido, que Deus vai fazer com que algo novo aconteça na sua vida. É nesse cenário de crise, sabe, de escassez, é que você vai ver o poder de estar num nível superior, de enxergar pela fé, de agir pela fé, de viver pela fé. É isso que Deus vai trazer para nós. Não é pela nossa força, mas é pela força do nosso Deus. Amém ou amém? Queridos, quando você olha para a palavra de Deus, você vai encontrar Jesus dando comando a alguns homens. E você vai ver Jesus chegando para um certo discípulo falando: vai lá no rio e pesca o primeiro peixe, porque dentro da boca do peixe vai estar a moeda que nós precisamos para pagar os impostos. É normal isso? Não é normal. Você vê um Deus fazendo com que as coisas prosperem. O azeite de uma viúva estava lá numa jarra, num pote, jorrar, até que todas as vasilhas ficassem cheias. Esse é um Deus que não precisa do muito para fazer o muito, Ele precisa do pouco para estabelecer o que Ele é. Ele é um Deus do sobrenatural. Amém, Jesus? Bora lá? Próximo item, Douglas, que aqui não está passando. Sobre planejamento. Se você trouxe o seu caderno, sua anotação aí, agora começa a ficar um negócio bem interessante.
Lucas capítulo 14, versículo 28 e 30. Planejar. Quem não planeja já está planejando o seu próprio fracasso. O que diz lá em Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 30? Lucas 14, 28 ao 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Amém? O planejamento nos livra da vergonha. Quando nós planejamos, nós vamos ter ciência do nosso nível de comprometimento com aquilo que nós estamos atrelando na nossa vida. Se nós queremos viver algo diferente nesse ano e vamos construir em cima de um projeto, o planejamento nos faz calcular, medir o quanto eu preciso investir nisso, o quanto eu preciso orar por isso, o quanto eu preciso me mover, o quanto eu preciso me comprometer com isso. Sabe, o planejamento é uma das coisas necessárias. Sabe aquilo que a pessoa ela chega e gasta um determinado dinheiro e fala assim: olha, Deus proverá. O cara dá um borrachudo e diz assim: Deus proverá. Ele vai lá e passa aquela maquininha, um cartão de crédito, e ele usa aquela palavra: Deus proverá. E Deus que saia correndo para cobrir aquele cheque, Deus que saia correndo para cobrir aquele limite de cartão, Deus que se vire em fazer com que aquilo não estoure em algum lugar. Sabe o que vai acontecer, queridos? Com esse homem que é dizimista, ofertante, e muitas vezes tem um bom trabalho, até um bom salário, ele vai entrar num aperto financeiro, ele vai passar vergonha porque ele ficou numa dependência que Deus proverá. E sabe o que Deus nos ensina? Planejar. Deus nos ensina a calcular. Nós temos que ser prudentes com aquilo que nós estamos estabelecendo. Nós temos que ser inteligentes, sábios com aquilo que nós estamos lançando para o futuro. Aquilo que nós estamos simplesmente nos atrelando. Porque sabe o que acontece? É o que a gente vê pelo comércio afora, as pessoas dizendo: aquela pessoa lá é crente. Ele é evangélico. E sabe qual é? Às vezes o que a gente ouve, que aquela pessoa, em nome de Deus, ela fez dívidas, em nome de Deus, ela fez uma série de coisas. Resultado da história, ela não só está sendo envergonhada, mas como está envergonhando, o Evangelho está envergonhando o nome de Jesus. Por quê? Porque sua conduta foi imprudente, foi imatura. A Bíblia nos ensina a planejar. O texto fala como que alguém pode sair para um determinado nível de conquista, de batalha, sem antes se assentar e calcular isso, planejar isso. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos entender, queridos, que Deus ele vai se comprometer com aquilo que nós estivermos comprometidos. Deus vai se comprometer com aquilo que nós estamos comprometidos. Esse ano tem muita coisa boa para rolar e acontecer na nossa história como igreja. Nós não estamos aqui simplesmente, sonhando com algumas coisas. Nós estamos ligando um projeto de vida a esse mover profético para estabelecer algo completamente novo. Vai ser um divisor de águas. Mas eu preciso entender o seguinte: é necessário planejar. Muitas pessoas não querem parar e então fazer as coisas planejadamente. Sabe uma coisa? Você fala assim: olha, eu vou sair do aluguel. Que legal, eu vou comprar um imóvel. Show de bola. Que lindo isso. Eu sou favorável que você tenha a sua casa própria do que você pague um aluguel. O dinheiro que você vai pagar numa mensalidade, numa prestação, é o dinheiro que você gasta praticamente no aluguel todos os meses. Você está pagando uma coisa para você. Não é legal isso aí? Eu sempre tive essa opinião. Falei: poxa, se eu vou pagar 1.200 de aluguel, eu pago 1.500 de prestação no apartamento. Estou pagando algo para mim, que daqui 28 anos, 30 anos, 15 anos, 18 anos, depende de financiamento, é meu. É meu. Agora, entre eu fazer isso, eu tenho que entender e planejar que as coisas, para que eu chegue nesse determinado lugar, eu vou precisar cumprir com algumas metas, alguns objetivos. Então, quando eu estiver pronto para isso, se eu não tiver no fundo de garantia, eu tenho que ter uma reserva financeira para dar pelo menos uns 20%, 30% do que eles estão pedindo. Então, quando eu começo a planejar a minha vida, entendendo o seguinte: esse ano eu vou sair do aluguel, o que eu preciso fazer?
eu preciso começar economicamente a me preparar para estar nesse lugar quando a porta se abrir. Eu preciso estar ciente que quando eu me mudar, eu vou precisar estar pronto para assumir aquilo que está por vir. Então o que acontece? Muitas pessoas, eles conseguem comprar um carro, conseguem comprar uma casa. E eu pergunto, mantê-la? Ter isso. Eu vi agora recente, parente meu dizendo, perdeu 90 mil num negócio. 90 mil num carro. Teve que comprar outro agora, sem dar um pila de entrada. Financiou não sei quantos meses. Perdeu uma grana. Sabe aquilo que a gente não planeja? Aquilo que muitas vezes a gente não se organiza, a gente tem por um tempo, mas não traz alegria no dia a dia. Nós precisamos planejar melhor as coisas, querido. Nós precisamos nos comprometer com aquilo que Deus vai se comprometer. Nós precisamos entender que Deus tem uma resposta, uma solução, uma palavra, uma transformação, algo novo. Amém ou não amém? Amém. Jovens solteiros, esse ano eu vou noivar. Então se comprometa com uma coisa, arrume um namorado que ame a Deus mais do que a você. Segundo, que ele trabalhe, porque ninguém vive de amor. Vive por uns dias, mas depois a barriga começa a roncar de fome. E aí a situação começa a complicar. Você precisa planejar. Se você pensa em noivar, casar e ter alguém, e diz a lenda que quem casa quer o quê? Quer o quê? Casa. Quem casa quer casa. Obviamente a pressão do dia a dia vai começar a trazer algumas consequências. Por quê? Porque quem casa quer casa. E então começa uma trajetória. Puxa, por que eu não pensei nisso antes? Isso mesmo, não é que você não pensou, você não planejou. Você não criou todas as expectativas. E quem você foi atrelando nisso tudo não mudou. As coisas continuaram exatamente como eram antes. Então não houve progresso, não houve mudança. Planejar é uma das coisas muito importantes. Dentro do plano, meus sonhos acontecem. Queridos, alguém já vai saber isso aqui de cor. Mas vamos ler aí, Mateus 6,33. Enquanto você procura esse texto, existe algo em Jó que diz assim, 42,2. Sei que tudo podes fazer, todas as coisas, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Tudo o Senhor pode fazer, e nenhum dos planos do Senhor será frustrado. Se nós conectarmos o nosso projeto aos planos principais de Deus, você vai ver como as coisas começam a acontecer na sua vida. Você vai ver como o tempo ele contribui, ele corre em direção à realização daquilo que você está colocando diante de Deus. É tremendo isso. Isso é uma chave que Deus entrega para a gente. Isso é uma chave que abre portas poderosas. O que diz em Mateus 6,33? Buscai. Olha que interessante, gente. Buscai o reino de Deus e a sua, e as demais vos serão acrescentadas. Atrelar o que nós estamos querendo estabelecer em Deus. Nossa vontade, nosso sonho, nosso desejo de realizar, de estabelecer, já está planejado por Deus. Jeremias 29:11. Você crê nisso? Você crê que já está planejado? Sim ou não? Deus já planejou tudo para a sua vida. Eu creio. Ele disse, porque sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Agora, se Deus, Ele já planejou, tem planejado tudo na nossa vida, por que é que algumas coisas não acontecem? Porque aquilo que Deus muitas vezes planejou para mim e para você não estão acontecendo. O texto anterior fala que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, nós temos que nos conectar com o plano principal de Deus e nos comprometer com isso. Preste atenção.
Quando há um propósito central da parte de Deus e eu sou sujeito à autoridade do Senhor, eu me sujeito à vontade de Deus e eu construo todas as coisas, minhas decisões, vontades, tudo que eu quero estabelecer, primeiramente está ligado e interligado a isso. Aí a Bíblia diz lá no finalzinho, o versículo diz no finalzinho: e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe exatamente o que nós necessitamos. Agora, por que não acontece, querido? Porque as nossas decisões, muitas vezes, elas não são as decisões que são tomadas em Deus, são tomadas em emoção, são tomadas em necessidade. E eu costumo sempre dizer aqui no altar da igreja: se nós nos movemos por necessidade, nós não vamos alcançar o que precisamos. Nós temos que nos mover por propósito. Nossas decisões precisam ser certas, precisam estar em Deus, precisam estar colocadas no Senhor. Deus tem algo bom, mas eu decidi não querer isso. Deus tem algo maior, mas eu decidi trocar a minha bênção por um prato de lentilha. A minha decisão. Eu decidi. Então as minhas decisões, elas podem simplesmente me colocar frente a frente com a realização do que Deus tem para a minha vida, ou elas simplesmente podem me afastar do que Deus tem para mim. Então, se eu me comprometo com as coisas do reino, se eu me comprometo com Deus, minhas decisões estão atreladas a isso, sabe o que vai acontecer, querido? Aquilo que eu mais espero vai acontecer. Sabe quando nós precisamos decidir certo? É quando muitas vezes nós não temos muita opção. É quando a gente vai ter que decidir entre o que é certo e aquilo que é quase certo. É quando muitas vezes nós vamos ter que pensar: meu Deus, será que eu vou conseguir ser fiel esse mês? Porque tua vida financeira, ela está passando por um ajuste tão forte, tão violento. Porque Deus, primeiramente, escutei isso agora no Café de Pastores, Luiz Hermínio dizendo: se você quer paciência, Deus não vai te colocar num lugar de paciência, Ele vai te colocar num lugar onde você vai ter que lapidar a tua paciência. Ele vai te colocar com pessoas que vão tirar a tua paciência. Sabe, se você quer paz, você vai ser colocado num cenário de guerra, porque é num lugar de guerra que você vai exercitar a paz. Você só vai conseguir perceber que você tem paz aonde você está vivendo. Se existe guerra e você está em paz, você lapidou isso na sua vida. E sabe o que eu quero te dizer, queridos? As nossas decisões, verdadeiramente elas estão nos colocando na realização do que Deus tem para nós, ou estamos afastados disso? Porque na hora de decidir, nós precisamos entender: custe o que custar, doa aonde doer, eu não vou ceder um centímetro. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu não vou me sujeitar a isso. Eu não vou me prestar a esse papel. Eu não vou recuar na minha fidelidade. Eu não vou recuar na minha vida de compromisso. Eu não vou permitir que essas situações que estão externamente venham tirar o propósito, venham me tirar do caminho. Eu decido permanecer firme. Eu decido esperar no Senhor. Eu decido aguardar as promessas. Eu decido, é uma decisão. Posso, complicar tudo, ou posso decidir ficar no Senhor. Eu posso decidir simplesmente, continuar fazendo aquilo que é certo, mesmo que tudo seja contra, tudo se levante contra a minha vida. Eu sou luz e não trevas. As minhas decisões têm que estar pautadas naquilo que de fato a palavra de Deus me ensina. Decisões. Quantas vezes tomamos decisões porque estamos debaixo de pressão e tomamos a decisão errada? Esaú tinha fome e trocou a bênção dele por um prato de lentilha, um guisado. Por que às vezes, queridos, nós, simplesmente achamos que não vai dar nada e sempre vai dar alguma coisa? Porque a Bíblia diz que o homem planta, o homem ele colhe. Então eu só estou, trazendo alguns pontos. Deus já determinou, está tudo planejado por Deus. Mas se nós começarmos a tomar decisões fora do propósito da vontade de Deus, nós vamos começar a realmente entender que não vai acontecer. Relacionamentos. Me diga com quem tu anda, e eu direi quem tu és. É uma frase muito usada, na verdade, mas isso é uma grande realidade. Quantas pessoas se relacionaram com outras e esse relacionamento te tirou da presença de Deus?
Quantos relacionamentos nós nos atrelamos ao longo do nosso dia? Amizades, vida sentimental, alianças, sociedades, relacionamentos que nós nos permitimos viver, que em vez de nos aproximar do propósito, nos afasta do propósito. Sabe, conheci tantas pessoas envolvidas na obra no reino de Deus, conheceram uma pessoa, se relacionaram com ela e se desviaram do propósito. Aí você fala, poxa, foi o diabo. Não foi o diabo, foi a pessoa que escolheu aquilo. Ela tomou uma decisão de se relacionar com alguém errado. Então sabe o que eu quero te dizer com isso? O povo judeu é um povo muito determinado, ele não aceita, o seu povo tem que casar com pessoas do seu próprio sangue, da sua própria, vamos colocar assim, estrutura. Eles não vão se relacionar com outros povos. Eles têm uma aliança, eles se mantêm na pureza, se relacionam com aqueles que são filhos da promessa, eles estão certos. Porque um relacionamento, ele pode ser saudável, ele pode ser, próspero, pode ser abençoador, mas quando você se conecta às pessoas erradas, você simplesmente pode retroceder em tudo aquilo que você já alcançou em Deus. Muitas pessoas, quando se conectam, se relacionam com pessoas certas, são potencializadas. Sabe qual é o tipo de relacionamento que você tem que ter? Pessoas que te aproximem do propósito de Deus. Esse é um relacionamento que não tem como dar errado. Sabe um relacionamento que vai te fazer bem? Aqueles que muitas vezes vão confrontar você, dizendo, ei, acorda que você está errado. Como é que você quer que Deus faça algo na tua vida se você está aí nesse tipo de conduta? Relacionamentos que te corrijam, relacionamentos que te lapidem, que te confrontem, com a palavra de ontem. Sai da zona de conforto e vai para a zona de confronto. Por que isso? Porque quando você tem um relacionamento de pessoas, que você realmente vê que essas pessoas estão te potencializando para viver o melhor, esse é o relacionamento certo. Agora, aquilo que vem minar a tua fé, minar as tuas forças, tirar o foco, tirar a tua visão, te afastar do propósito, diminuir o ritmo da tua caminhada, fazer com que você negocie com o inimigo, fuja desse tipo de relacionamento. Porque nós não temos que negociar a nossa fé, nós temos que estar firmados na rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Se esse relacionamento te faz pecar, salta fora. Sai fora. Porque o relacionamento de Deus te coloca a viver uma vida de compromisso com Deus, com a sua palavra. Como é que nós vamos chegar no final do ano vitorioso e Deus fala assim, eu não vou compactuar com isso. Eu não posso te abençoar no erro. Eu não posso te abençoar naquilo que está sendo contra a palavra. Eu preciso cumprir a palavra. Eu vou fazer valer a palavra. Eu amo você, mas eu não posso mudar isso. Nos atrelamos num relacionamento que nos empobreceu a respeito da nossa vida com Deus. Cara, como é complicado isso, gente. Como é complicado. Deus tem um plano formado, estabelecido. Planos que nos fará prosperar. E aí nós nos relacionamos com aquilo que nos faz cair da presença, sair da presença. Está no teu trabalho, querido. Cuida das pessoas com quem você se relaciona. Porque tem pessoas que, em vez de te puxar para a luz, te levam para as trevas. Tem pessoas que ele tem realmente uma habilidade de criar confusão, criar um lugar de instabilidade, de insegurança. Foge disso. Perceba na tua vida que você se relacionou com algumas pessoas e esse relacionamento só te trouxe um estresse fora do comum. Não é de Deus. Sai fora. Se relaciona com quem te aproxima, com quem te leva mais perto do Senhor, com quem te apoia no certo e que te corrige no erro. Alguém que faz realmente você entender do valor que você carrega. Isso é importante. E por último, palavras. Palavras. A palavra de Deus é muito clara, que a boca tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Tu vai fazer um projeto de vida que depende de uma série de coisas. Recursos, por exemplo. E aí você simplesmente fala assim, poxa, agora que eu preciso realmente, que eu estou botando minha vida em ordem, o pessoal abaixou meu salário, ou eu perdi meu emprego. E aí tu abre a boca e libera uma palavra, uma sentença. Nunca que eu vou realizar esse projeto.
Nunca que isso vai dar certo. Realmente eu não mereço. Porque isso está acontecendo comigo, de repente, porque as coisas não têm que ser para mim. E a gente começa a liberar palavras que estão dizendo para o diabo: tome autoridade sobre a minha vida. Tome autoridade sobre áreas que eu disse diante de Deus que eu iria me comprometer. E é nessa hora que nós precisamos entender que a palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que está realmente conectada com o Senhor, tem que ser uma palavra de vida e não de morte. Tem que ser uma palavra que confronte o inferno e estabeleça o propósito do Senhor na nossa vida. Sabe, queridos, quando você começar a ver que não está dando certo, profetiza. Profetiza sobre as áreas que estão dando na trave. Profetiza, abra a tua boca, libera a palavra do céu e começa a dizer: já deu certo. Não importa o que está acontecendo, eu tenho certeza, eu creio que o Senhor já liberou a sua promessa. Sabe, quando você vai na contramão, você começa a bater forte na contramão, é difícil subir acima, querido. A correnteza é forte, mas deixa eu te falar uma coisa. Um pouco antes eu estava dizendo que nossa confiança, nossa esperança, nós não estamos vivendo uma dependência de homens, nós somos dependentes exclusivos de Deus. E Deus vai se mover pela palavra dEle. Deus vai se mover pela palavra dEle. Ele não vai ver lágrimas. Ele não vai ver, sabe, um rostinho triste. Ele não vai ver alguém empurrado no canto dizendo: olha, eu estou muito triste porque não está acontecendo na minha vida. Sabe como é que Deus se move? Deus se move quando Ele vê alguém usando a palavra. Eu não tenho força. Sabe, é nessa hora que você está sem força que você diz: a tua palavra diz, Senhor. A tua palavra diz. Mesmo que você esteja dizendo aquilo com tanta fraqueza dentro de você, você está falando a palavra. E sabe que Deus vai ver? Ele vai dizer: na boca dele não sai uma palavra contrária, mas uma palavra de vida. Eu vou honrar a minha palavra. Eu vou levantar esse servo. Eu vou restaurar a vida dele. Eu vou abrir essa porta. Eu vou estabelecer o propósito. Porque Deus é assim. Porque Deus diz: os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Então sabe que eu tenho que usar a minha boca para profetizar sobre o meu casamento, profetizar sobre as minhas finanças, profetizar sobre a igreja. Lembra quantas vezes eu tive nesse púlpito profetizando coisas futuras, pois elas estão chegando. E sabe o que eu entendo? Eu preciso ser boca de Deus e profetizar ainda mais. Por que profetizar ainda mais? Porque quando você começa a bater, as ondas são fortes. Você precisa ser boca de Deus. Profetiza sobre áreas que estão mortas. Profetiza sobre áreas que são impossíveis. Profetiza sobre lugares que você sabe que é só Deus. Não entra na pira. Não entra no jogo. Não entra na vibe das pessoas que estão do seu lado dizendo: não vai ser dessa vez. Só Deus tem a última palavra. Só Deus tem a última palavra. Amém? E as suas emoções? Tá aí uma coisa que o diabo trabalha fortíssimo: as emoções. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Nós vamos caminhar para o fim dessa primeira noite. Algumas coisas precisam ficar muito claras dentro de nós. Você não se move pelos olhos carnais, você se move pela fé. Não por aquilo que você pode ver, mas por aquilo que os olhos da fé podem te mostrar. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Quando você age e anda no natural, você vai ficar emocionalmente detonado. Porque você vai ver tudo que você não quer ver, tudo que você não precisa ver, tudo que não vai ajudar em nada. Mas quando você começa a andar por fé, quando você se move por fé, os seus olhos espirituais são abertos e você começa a entender um outro ambiente. Então, quando você começa a andar por fé, suas emoções são protegidas, elas são guardadas, elas são blindadas no Senhor. Está difícil hoje? Glorifica a Deus. Hoje está top? Glorifica a Deus. Sabe, está difícil, olha, as coisas estão travadas, continua glorificando a Deus. Chega no teu trabalho animado, chega na tua casa animado, levanta, não levanta gastando dinheiro não, levanta determinando o teu dia. Hoje eu vou para cima, vai acontecer. E você começa para você mesmo, não é para os outros, é para você. Não é para os outros que você tem que pregar isso, é para você que você tem que dizer isso. Deus é comigo. Deus é comigo. Olha, hoje eu tenho que enfrentar um negócio. Se eu pudesse,
Olha, eu pagaria qualquer pessoa para ir no meu lugar, mas eu não quero ir porque eu tenho que passar por aquele desconforto, eu vou ter que lidar com essa situação, aí eu não tenho motivação para isso. E eu quero te dizer uma coisa: não deixa essas coisas minarem as tuas emoções. Não permita que o inimigo trabalhe nas tuas emoções. Pode estar dando tudo errado essa semana, os próximos meses, mas eu quero te dizer, Deus não precisa de 12 meses, Ele precisa de 1 segundo para mudar a nossa história. 1 segundo para mudar a nossa história. Lázaro estava morto, e quando o Senhor chegou naquele lugar de morte, onde ele já fedia, o Senhor disse: remove a pedra, Lázaro, sai para fora. E lá estava um homem todo enfaixado, pulando, saindo com vida, porque para os homens ele já não era mais nada, era um corpo em decomposição. Mas em Jesus a morte tem que retroceder, porque Ele é o Senhor da vida. Está entendendo isso? Não existe causa perdida. Deus é Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos romper. Não deixe as tuas emoções trabalharem contrário àquilo que Deus está falando. Querido, nós precisamos olhar para tudo aquilo que nós estamos estabelecendo. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós vamos fazer como um projeto de vida, sabe, exige demais nesse primeiro momento. Depois nós vamos ter que continuar observando, sabe, atentamente. Tá, as carteiras são fáceis aí, gente? Tá onde as carteiras, Leandro? Faz favor, querido. Não, tem a minha aqui, mas eu pedi para ela providenciar ali. Queridos, eu quero que você que vai fazer esse projeto de vida, a Esther vai ajudar, a Liana vai me ajudar também, Gabriel pode ser. Cada um pega um lacinho e sai entregando. Eu gostaria que todos vocês fizessem. E com a carteira em mãos eu quero explicar algumas coisas. Essa é a primeira noite. Essa é a primeira noite. Nós temos mais 3 domingos para construir isso. Você que pegou a cartela, a frente dela está dizendo: Projeto de Vida 2021. Nós vamos falar sobre o avivamento, o ano do avivamento. Vivendo uma atmosfera profética. Viu aí? Acompanha no teu projeto aí. Meu projeto sentimental. Você sabe que as coisas começam, a igreja começa no ambiente família, né? Nós não somos igreja aqui, nós somos igreja em casa, nós somos igreja em todos os lugares, mas a nossa primeira base é a nossa família, é o nosso ambiente. Nós temos que entender sentimentalmente como é que as coisas estão. Depois você vai trabalhar esses pontos. Tem lá meu projeto espiritual. Como é que está a sua caminhada espiritual, sua vida espiritual? Quais são as coisas que você necessita esse ano? Então você não precisa colocar muitas coisas, na verdade. Você precisa ser bem específico para aquilo que você quer. Que tipo de projeto espiritual você quer estabelecer? Qual o ambiente que você quer viver? Quais são os níveis de liberações que você quer conquistar? Como é que tem que ser a sua vida espiritual? Como é que tem que ser esse projeto? Você vai observando exatamente coisas que estão atreladas a cada item. Saúde. Nós estamos vivendo hoje na incerteza, vamos dizer, pela logística humana, a incerteza do que está vindo. Nessa viagem, minha irmã falando para mim que lá em Manaus, segundo o que ela leu, eu não li, não tive tempo para ver isso ainda, mas que a mutação do vírus, lá ele está tendo uma ação muito mais rápida e mais agressiva em relação ao que nós estamos vendo na nossa realidade. E aí ela dizia: nossas coisas estão piorando. Eu pensei comigo, realmente, nós contra uma situação como essa, se não for Deus na nossa vida, nós estamos simplesmente
perdidos. Então eu não sei o que você espera da tua saúde, mas eu espero ter saúde para terminar esse ano, desfrutar daquilo que Deus vai me dar, fazer o propósito dele ser o meu propósito principal, sabe, viver com excelência para Deus nessa área da saúde financeira, amados. Tem uma palavra que eu quero que você grave no seu projeto de vida: transferência de riqueza. Transferência de riqueza. Eu quero dinheiro, eu preciso de recursos para isso, para isso, para isso. Eu quero que você se lembre dessa palavra. Existe uma promessa, e essa promessa é transferência de riquezas. Deus quer liberar recursos sobre a nossa vida. E o que nós precisamos estabelecer para que esse repasse, essa liberação do Senhor chegue até nós? Então eu penso o seguinte: se eu quero receber de Deus, eu preciso ser fiel a Deus. Eu preciso ser alguém que estabeleça uma aliança financeira em que Mamon não me governe, mas que eu seja alguém que domine a ação ou as ações de Mamon na minha vida. Porque às vezes nós queremos, mas nós não nos vacinamos contra a ação que Mamon ele pode ter. Então Deus, ele sabe para quem ele abre o seu bom tesouro. Deus sabe para quem ele abre recursos. Deus sabe para quem ele vai transferir esse poder aquisitivo. Você imaginou se ele coloca essa transição e essa liberação de recursos na mão de alguém que não tem amor pela obra de Deus? Eu pergunto, qual foi a vantagem? Se Deus começa a transferir riquezas do ímpio para os seus filhos, e ele coloca nas mãos daquele que só pensa em casa, carro, viagem, praia, sítio, pacotes turísticos, conhecer outros países. Poxa, que bacana, isso é legal. Mas esse filho simplesmente não se preocupou que existe realmente um reino para ser conquistado, para ser empoderado, que Deus está trazendo riquezas para a minha vida, para que eu possa ser exatamente o primeiro mantenedor, eu seja aquele que você, a voz, eu vou ser aquela resposta para o missionário, para aquele que necessita, para os projetos que precisam de recursos. Então quando você começa a olhar, por que eu quero crescer financeiramente? Eu tenho que ter um propósito, mais do que qualquer coisa que o fogo, a ferrugem possa destruir. Eu preciso ter algo que é eterno. Então eu creio que quando Deus começa a olhar o coração, Ele começa a liberar recursos para que as pessoas cresçam. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai começar a exatamente trabalhar com aquilo que você tem. Deus vai trabalhar com aquilo que você tem. Porque a Bíblia diz: sede fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Querido, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos terminar esse ano com uma resposta na nossa vida financeira completamente nova. Sabe que eu tenho sido procurado por pessoas que não são membros da igreja, que não caminham com a gente, que nem moram nessa cidade, para dizer o seguinte: olha, eu estava aqui pensando e tal, e eu senti no meu coração de todos os meses fazer uma oferta no seu ministério. Quem falou para elas? Eu não coloquei lá: ô pessoal, você que está em casa, quer me abençoar financeiramente? Eu não falei. Eu tenho me comprometido com algumas coisas no reino de Deus, e o Senhor está atrelando pessoas para serem uma resposta financeira na minha vida. Aí eu pergunto: por que isso está acontecendo comigo e não pode acontecer com você? Por que alguém não pode acordar no dia seguinte: eu pensei em você, sentindo no meu coração de todos os meses, sabe, te abençoar, eu sei que você é uma pessoa de Deus, e eu senti de fazer isso na sua vida. Por que Deus não pode fazer isso contigo? Por que Deus não pode marcar nossa história desse jeito? Claro que pode. Mas Deus, Ele está realmente nos colocando todos os dias num ambiente que nós podemos exercitar a nossa generosidade, o nosso coração, o nosso nível de comprometimento. Naquilo que eu me comprometo com Deus, Deus se compromete comigo. Amém? Outro ponto, queridos: projeto familiar. Sabe o que acontece, queridos? Muitas pessoas, quando eles começam a organizar a sua vida, principalmente na questão ministerial, às vezes segue só o homem sozinho e a mulher fica. Às vezes vem o casal e os filhos ficam. Sabe o que eu entendo? Nosso primeiro culto começa dentro de casa. Começa dentro do nosso lar. Sabe quando você começa a se atrelar no reino de Deus? Você não deve viver isso sozinho. Todos os teus projetos têm que estar vinculados à tua família. Por isso que quando um casal vai fazendo um projeto, eles têm que trocar ideias.
eles precisam exatamente definir coisas. Precisam realmente chegar a um consenso, a um bom senso, a entender o que é melhor, o que nós podemos construir juntos. Não é individualidade, apesar que você possa ter o seu projeto e ela ter o projeto dela. Eu até sugiro e indico que faça dessa forma. Mas eu diria para você o seguinte: qual é o teu projeto familiar? Como que podemos fazer um projeto familiar se a gente não senta em família e discute o que nós queremos fazer? Para onde nós queremos ir? O que nós juntos vamos estabelecer? Sabe, eu gosto muito da palavra que eu recebi um dia na minha vida. Deus não chama só o homem, Ele chama a esposa também. Ela pode ser que não seja uma pastora, uma pregadora do Evangelho, mas ela vai ser uma auxiliadora idônea. Ela vai ser aquele ponto de firmeza, de equilíbrio na vida daquele homem. Porque Deus não chama um só. Não é porque Ele chamou para o ministério para ser pastor que ela obrigatoriamente tem que ser. Mas se ela for uma auxiliadora idônea, se ela estiver junto, apoiando, caminhando junto, querido, aonde é que o diabo vai botar a mão dele ali? Se os dois estão juntos no propósito, na causa do Senhor. Envolva a tua família nesse projeto, envolva a tua casa. Salvação é individual, mas nós podemos construir muitas coisas juntos nesse lugar. Amém? Meu projeto também de bens necessários. O que você precisa de fato esse ano? Esse ano, o que você precisa? Quais são as coisas que você precisa destravar na tua vida? Entendeu? O que é necessário? Aquilo que de fato você precisa. São essas coisas que você tem que ter lucidez para estabelecer o seu projeto. Aqui você pode estar colocando os nomes dos seus familiares que você gostaria de fato que eles tivessem uma aproximação, um encontro com Deus, uma vida transformada, saúde, enfim, áreas que você pode estar ali colocando. E depois uma declaração de fé. Eu determino, em nome de Jesus Cristo, que o meu projeto de vida se realizará em 2021. Amém? Esse envelope de oferta você vai deixar junto do seu projeto aí. Nós vamos falar sobre gratidão e depois você vai decidir em Deus o que você vai fazer. A princípio, nós queremos estabelecer isso neste momento. Quero convidar você a ficar em pé neste momento. Vamos. Estamos quase encerrando, queridos. Hoje demorou um pouco mais por conta dessa primeira instrução do projeto de vida. Para a semana que vem a gente consegue com mais dinâmica, mais precisão naquilo que nós vamos trabalhar aqui. Eu quero que você levante essa cartela que você pegou. Nós vamos orar. Enquanto você vai pegando, há um compromisso nosso como igreja em interceder por 12 dias e jejuarmos por 12 dias em relação àquela semeadura, aquela oferta que foi feita separadamente, aquela que foi colocada naquele envelope branco. Ela tem um sentido completamente novo. E eu sei que para você isso vai fazer a diferença, porque existem 3 bênçãos ligadas nesses salmos. E nós vamos ativar isso no mundo espiritual através de toda a intercessão e de todo o jejum. Eu sei que o Senhor realmente vai te tornar um bem-aventurado em ambientes que você precisa ser bem-aventurado. Eu sei também que o Senhor Ele vai trazer promessas e bênçãos de cuidados financeiros sobre a tua vida, sobre a tua casa. É uma promessa que está ali. E sei que o Senhor vai guardar a sua casa. Sei que o Senhor vai proteger o ambiente que você necessita dessa proteção. Então hoje, quando nós começarmos o primeiro ciclo desse jejum, eu quero que você saiba de uma coisa. Se você puder jejuar comigo, estaremos juntos. Mas se por alguma razão você não puder jejuar, eu vou estar orando e jejuando por 12 dias, começando a partir da virada de hoje. Porque eu creio naquilo que Deus vai fazer. Foi uma semente, um desafio lançado nesse altar. E eu entendi que essa é a minha responsabilidade, me colocar em intercessão e jejum por esta causa. E eu creio que Deus vai liberar esses 3 níveis de bênçãos na tua vida. Deus vai liberar coisas maiores sobre a tua vida. Amém?
Levanta essa cartela do projeto agora, querido. Eu sei que talvez algumas coisas ainda não são claras, não estão definidas, não estão ainda, sabe, certas naquilo que vai ser estabelecido, mas fique tranquilo. Nós temos ainda mais 3 domingos e no último domingo nós vamos já estar com essa cartela preenchida. Você não precisa chegar em casa e escrever tudo de uma vez só. Você pode estar, sabe, gradativamente construindo o teu projeto de vida sem pressa, sabe, sem limitar o poder de Deus. Não faça o seu projeto baseado nas suas forças, faça o seu projeto baseado no propósito que Deus tem para a sua vida. Deus tem um plano, Deus tem algo estabelecido e nós vamos nos comprometer com isso. Eu quero que você levante essa cartela neste momento. Nós vamos apresentar a Deus nessa primeira hora. Senhor, nós estamos levantando essa cartela, Senhor. Nós acreditamos na palavra que o Senhor tem gerado neste altar, Pai. O Senhor é um Deus de compromisso, o Senhor é um Deus de propósitos, o Senhor é um Deus de milagres. Senhor, eu sei que muitas vezes parece algo tão simples, mas quando nós consagramos este projeto de vida no dia 28 de fevereiro, Senhor, verdadeiramente nós vamos estar ligando algo no mundo espiritual, Senhor, que será destravado todos os dias, algo novo o Senhor estará fazendo. Eu peço, Senhor, sobre a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, Senhor, que haja sabedoria, ousadia, haja, meu Deus, criatividade, fé, haja clareza, Senhor, nas coisas que serão feitas. Deus, eu oro neste momento, declarando pelo poder do Teu nome, declarando, Senhor Jesus, que muralhas comecem a cair agora. Toda incredulidade, incerteza, dúvida, Senhor, todo será talvez, eu quero declarar em nome de Jesus. Senhor, seja agora ativado no mundo espiritual, Senhor, todo mover profético sobre este projeto de vida, toda a palavra de transformação, tudo aquilo que vai ser gerado e registrado, Senhor, em cada linha, em cada área, Senhor, nós estamos declarando o poder, o liberar do Senhor, o destravar do Senhor, ó Pai, para que verdadeiramente, Senhor, aquilo que vamos consagrar, aquilo que vamos gerar no próximo domingo, Senhor, seja para ser estabelecido com graça, ousadia e unção, Pai. Assim nós ligamos este primeiro momento do projeto, Senhor. Assim nós ligamos estas pessoas, ó Pai, a algo maior do que aquilo que nós podemos medir, Senhor, porque algo tremendo já está, Senhor, aguardando o posicionamento de cada um de nós, e nós vamos tomar isso como herança, Senhor. Nós vamos receber no nosso espírito e nós vamos decretar. Haverá um decreto no mundo espiritual para este ano, Senhor. Este é o ano do avivamento, de vivermos uma atmosfera profética em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Então nós ligamos isso agora, Pai, e declaramos no nome santo e poderoso de Jesus sobre a sua igreja, e que todos digam amém e amém, Jesus.